Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da EBD Inovadora. Eu me chamo Paulo Neves, para quem ainda não me conhece, pastor na Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Tá bom? Então vamos lá, meus amados irmãos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, Marcos 13. Nós estaremos estudando, na sequência desses estudos, um estudo sistemático da Palavra de Deus. Só lembrando que nós estudamos a Palavra de Deus e temos aí a nossa revista da Escola Dominical como um roteiro, um auxílio, uma ajuda no estudo da Palavra de Deus. Então pegue aí a sua Bíblia, a sua revista da Escola Dominical, o seu bloco de anotação, a sua caneta para fazer as anotações, porque Deus tem coisas maravilhosas para nós hoje, tá bom? Então vamos lá. A lição de hoje, a lição de número 10, Marcos 13, o servo revela o futuro. Então, meus irmãos, nós vamos estar analisando aqui este capítulo 13 e vendo as revelações que Jesus fez acerca do povo de Deus, acerca dos judeus, revelações essas que abrangeu toda aquela geração, os judeus ali desse contexto, as pessoas desse contexto, mas também tem aí uma revelação futura, que vai abranger toda a igreja, os últimos dias, e é isso que nós estaremos vendo nessa lição. Uma lição super importante, que vai com certeza impactar a nossa vida, trazer aí esperança ao nosso coração, que é a palavra de Deus. O nosso texto áureo nos diz assim: sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 13 e o versículo de número 13. Então, só lembrando que nós estaremos estudando, analisando o capítulo de número 13 do livro de Marcos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Marcos capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 23. Nossa verdade prática: a glória da volta de Jesus é maior do que qualquer perseguição que enfrentemos por causa do Evangelho. Então, essa verdade prática aqui, irmãos, é muito importante você fazer essa breve reflexão, uma pequena reflexão aí com seus alunos, com a sua classe, sobre as dificuldades que nós passamos, os problemas que nós enfrentamos por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, de já ter entregue a nossa vida ao Senhor Jesus. E que reflexão é essa? Olha, é que a glória da volta de Jesus, esse acontecimento, é muito maior do que qualquer perseguição, do que qualquer dificuldade. Então vale a pena continuarmos firmes, esperançosos, aguardando a nossa bem-aventurada esperança, que é a volta de Jesus. Então esse evento glorioso é maior do que qualquer dificuldade que nós venhamos enfrentar. A palavra de Deus já nos afirma, já nos consola, nos dá esperança quando diz que as tribulações desse tempo presente não se comparam com o peso de glória que nós receberemos do Senhor naquele dia. Nós estaremos estudando, então, o capítulo de número 13 de Marcos, como nós falamos. É também conhecido como o famoso Sermão da Montanha, o sermão profético, o princípio das dores. Então, nós estaremos aí estudando esse capítulo. É importante nós estarmos vendo esse sermão que aconteceu ali, que Jesus proferiu no Monte das Oliveiras. Então, Jesus ele profetiza, neste capítulo aqui, ele traz essa revelação, ele profetiza a inesperada destruição do templo de Jerusalém, o templo dos judeus, aquele templo formoso, majestoso, a qual os judeus eles tinham orgulho desse templo, do prédio, toda a sua glória, toda a sua pujança. Então isso era um motivo de orgulho para todos os judeus, o templo. Mas Jesus ele vai trazer essa revelação da destruição do templo e a queda de Jerusalém. Então isso é muito forte que nós estaremos tratando nesse capítulo de número 13. Também, além da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, a queda de Jerusalém, Jesus ele vai dar revelações, ele vai sinalizar
também para eventos futuros. Ele vai trazer revelações de eventos futuros que ocorrerão no fim dos tempos, né? Que é o que nós estamos aguardando, o cumprimento aí dessas revelações de Cristo. Então nós estaremos analisando basicamente isso, as revelações de Jesus para aquele contexto, mas que são revelações, né? Profecias que vão alcançar a igreja nos nossos dias, né? Ou mais conhecido, no fim dos tempos. Então, meus irmãos, vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição, sem perca de tempo. O primeiro ponto da nossa lição diz assim, princípio das dores, né? É onde tudo começa. Então, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Nós vamos estar vendo aqui nessa lição. Então, o primeiro subponto dessa lição nos diz assim, a destruição do templo e a queda de Jerusalém. Marcos capítulo 13, versículo de número 2. Diz assim, mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Se nós pegarmos a Bíblia, aí é a oportunidade que você tem para pedir para um aluno estar lendo. O versículo 1 diz, e saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios. Então, o discípulo de Jesus faz essa indagação, essa observação, não é? A majestade do templo, né? Olha as pedras, olha que edifício. Os judeus eles tinham orgulho desse templo. Então Jesus ele aproveita esse momento e passa aqui uma revelação por discípulos. Ele passa uma grande revelação. Ele vai falar, olha, vocês estão vendo aí esse edifício? Vocês estão vendo aí essa construção, esse templo formoso? Mas eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus irmãos, esse templo aqui em Jerusalém, ele foi construído, ele começou a construção, né, a edificação, restauração, construção, antes do nascimento de Jesus. Como o comentarista coloca aqui, ainda no governo de Herodes o Grande. Então, Herodes ele busca nessa construção do templo até para apaziguar, né, a insatisfação dos judeus, para criar ali uma paz. Então, realmente essa construção era uma obra majestosa, né? Alguns consideravam como uma das maravilhas do mundo. Então, realmente era uma formosura, uma exuberância. Então, era motivo de orgulho para os apóstolos. Todavia, a expressão, ao sair Jesus do templo, né, no versículo 1, então, a gente pode até ler aqui, o versículo 1 diz assim, e saindo ele do templo. Então, quem? Jesus. Ela vai muito além de uma questão física. Então, ela traz para a gente aqui um sentido físico, literal, mas também traz um sentido espiritual. Né? O sentido físico é que Jesus realmente estava saindo do templo. Né? Ele esteve ali no templo, como nós vimos na lição anterior, ele observou ali o templo, o que estava fazendo com o templo, o que estava acontecendo ali, né? Os mercadores, os sacerdotes. E essa expressão, ele traz não somente esse sentido, né, ao sair do templo, mas ele traz um sentido espiritual. Primeiro sentido, ele sai fisicamente, é saída mesmo, literal, e no sentido espiritual, a sua presença, a sua aprovação está saindo dali do templo. Ou seja, um templo onde não existe a presença de Deus, não adianta o sacrifício, não adianta a manifestação das pessoas, a adoração, porque Jesus não está mais ali. Jesus reprova tudo que está acontecendo ali no templo, né? Porque ele primeiro foi rejeitado, o templo foi profanado, então Jesus agora sai. Imagine nós, meus irmãos, a gente ir para a igreja e Jesus não está lá. Né? Ia ter sentido nós irmos ao templo? Não. Nós vamos porque realmente Jesus está ali para ouvir a oração, para receber a adoração. Mas se Jesus sai, se Jesus tira a sua presença dali, não tem sentido. E é esse sentido que o comentarista traz aqui nesse ponto. Jesus, ao sair do templo, né? No sentido físico e espiritual. Então, tudo que era feito ali não tinha mais sentido. Deu para compreender?
Esse é o sentido. Jesus mesmo, ele chega a falar antes, né, dizendo, olha, aqui a minha casa será chamada casa de oração. Contudo, vocês transformaram em covil de ladrões. Então era onde os ladrões se abrigavam, se escondiam, estavam ali presentes. Realmente não faz mais sentido a presença de Deus ali. Apesar de toda a sua pujança, de toda a sua beleza, né? Mas não impressionava mais a Deus. Porque o que Deus queria, o que Jesus queria havia ali era fruto. E isso não havia. Então Jesus ele sai ali do templo. Então, meus irmãos, a beleza do templo era só exterior, porque interiormente estava vazio, sem a presença de Deus. Aí Jesus ele vai profetizar então a destruição desse templo. E no ano 70 se cumpre. Né? O templo é totalmente destruído, como Jesus havia falado, e muitos judeus morreram, né? Muitos judeus perderam a vida nesse episódio aqui. Mas se cumpriu aquilo que Jesus havia profetizado. O templo foi destruído e Jerusalém ela é invadida e tomada, né, duramente pelo comandante romano chamado Tiro. Aí nós vamos para o segundo subponto da nossa lição, que é engano, guerras e calamidades naturais. Marcos capítulo 13, versículo 8. Aí acompanhe aí na sua lição ou na sua Bíblia, né? Caso você não tenha a revista da Escola Bíblica Dominical. Nos diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são princípios de dores. Lá do Monte das Oliveiras, Jesus está proferindo, né, o seu sermão, ele está falando o seu sermão. E lá do alto do Monte das Oliveiras, ele se encontra de frente, né, com o templo. Então, meus irmãos, os seus discípulos, eles se achegam com o mestre, né? Eles estão ainda ali no Monte das Oliveiras, de frente ali para o templo, estão ouvindo essas profecias, e aí eles pedem mais detalhes, né? Marcos ele fala sobre isso, eles pedem mais detalhes sobre aquela profecia. Então, os discípulos querem conhecer sobre o futuro, né? Eles é despertado neles aqui a curiosidade, como um templo que está tanto tempo ali sendo erguido, construído, né? Um edifício belíssimo, algo majestoso, e agora eles recebem essa palavra, né? Que vai ser destruído, que não vai ficar pedra sobre pedra. Então eles começam a querer conhecer mais sobre o futuro. Eles começam a perguntar para Jesus revelar para eles, né, com mais detalhe, quando seria, como seria. Então os discípulos começam ali a questionar. Porém, meus irmãos, Jesus ele direciona com firmeza, né, o questionamento dos discípulos que eles estavam perguntando sobre o futuro, e ele traz os discípulos de volta para o presente. E aí ele diz para os discípulos: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o futuro, Jesus ele situa os discípulos no presente. Não se preocupe com o futuro. O futuro pertence a Deus, está na mão de Deus. Vocês têm que se preocupar com o presente. Porque muitos vão surgir aí dizendo que sou eu, dizendo que é o Cristo, e vão enganar muita gente. Então vocês precisam estar alerta para vocês não serem enganados. Portanto, a primeira grande ameaça que Jesus destaca seria interna, dentro da própria família da fé, né? Dentro ali da comunidade judaica, dentre o povo, dentre a igreja, que iriam surgir os falsos cristos, ou os falsos profetas, e iriam enganar muita gente. E isso é um alerta para nós também, meus irmãos, porque nem todo mundo que está na igreja pregando, nem todo mundo que está na igreja subindo no púlpito é alguém de Deus, né? Porque os falsos profetas eles vão se levantar dentro da nossa própria comunidade, aqueles que estarão enganando as pessoas. E quantos não têm surgido dentro das igrejas hoje, não só naquela época, mas hoje, quantos não têm surgido no meio da igreja e têm enganado muita gente, trazendo heresia, um falso ensinamento, né? E muitos vão aceitando essas mensagens, esses mensageiros, esses doutores, assim como foi os falsos profetas no passado,
assim como foi os fariseus no tempo de Jesus. Hoje também nós estamos vivendo esse momento. E Jesus, ele alerta aos discípulos, trazendo para os discípulos esse despertamento. Após essa ameaça que Jesus fala, para termos cuidado com esses falsos mestres, esses falsos profetas, em seguida, Jesus ele menciona desavenças humanas. Ele vai tratar sobre isso. Calamidades naturais, guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, ameaças que atingirão tanto cristão, tanto crente como não crente. Então, meus irmãos, para quem está ouvindo, essa menção, princípio de dores, princípio das dores, é muito impactante. Então, é comparado às dores de parto, a mulher que sente dores de parto quando vai ter um filho, que é uma dor intensa, uma das piores dores, as dores mais aflitivas. Então, imagine só esse período, imagine só essa situação. As mulheres compreendem muito bem isso aqui que Jesus ele fala, as dores de partos. Porém, tudo isso, Jesus ele fala que é só o início dessas dores. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Ao invés, meus irmãos, de nós estarmos preocupados com o futuro, como os discípulos estavam aqui, nós precisamos focar no presente. Então, não é muito importante a gente querer saber a data, quando vai acontecer, quando será. Não precisamos nos preocupar com isso. Vai acontecer, porque Jesus falou, é a palavra de Deus, a palavra de Jesus é fiel, é verdadeira, vai acontecer. Então, nós precisamos, como Jesus disse, estar focados no presente, estar vigiando, vigilantes, sóbrios, para não sermos enganados e estarmos prontos para esse dia. Então, agora nós vamos para o terceiro subponto desse ponto, que é o princípio das dores. Toda essa calamidade, todo esse sofrimento é só o início. Então, meus irmãos, o nosso terceiro subponto nos diz assim: perseguição e dissoluções familiares. Marcos capítulo 13, o versículo 13. Vamos ler? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Jesus ele vem falar aqui, trazer essas revelações acerca de perseguições que os cristãos iriam sofrer. Então, ele está trazendo revelações desse tempo aqui, que vai ser tempo difícil, tempo de perseguição, aonde o irmão ia entregar o próprio irmão, entregar até para ser morto. Então, a perseguição não ia ser só externa, mas dentro da casa, dentro da família, dentro dos que professam a mesma fé. Então, Jesus ele vai trazer essa revelação, essa informação importante de característica desse momento que a igreja iria viver, que os apóstolos iriam viver, perseguição, e isso dentro da própria família. Então, Jesus está alertando, Jesus está mostrando, para não serem pegos de surpresa. Em João, meus irmãos, no capítulo 15, o versículo 20, João trata sobre isso, dizendo que o servo não é maior que o Senhor. Então, o servo também, ele vai passar por essas perseguições, e Jesus está aqui alertando, Jesus está avisando. Em meio a tudo isso, meus irmãos, nós compreendemos aqui a palavra de Deus, que Jesus havia falado, que quem quer segui-lo precisa renunciar, negar a si mesmo e carregar a sua cruz. E aqui é o momento, chegou a hora, esse momento de perseguição que Jesus está revelando, ele está profetizando, está revelando o futuro, é a hora dos discípulos carregar a sua própria cruz. Nós ficamos então nos perguntando, mas o cristão precisa passar por tudo isso? O aluno da escola dominical, se perguntar para você, mas poxa, é necessário nós passarmos por tudo isso? Sim, é necessário. Nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós vamos receber todo o peso de glória que Cristo tem reservado para nós. E como nós não iríamos também pagar o preço? Por essa glória que nós vamos receber. Nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós vamos carregar nossa cruz e no final tem a recompensa, tem um peso de glória.
Então, é necessário nós passarmos por isso. Jesus já nos havia alertado disso. Não é nenhuma surpresa para nós. Porém, meus irmãos, Jesus ele nos apresenta 3 promessas aqui que são um consolo para o cristão, um consolo para nós. A primeira promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Primeira promessa, você vai vencer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, não vão prevalecer contra a igreja. Nós nascemos para vencer. Bendito seja o nome do Senhor. No final vai dar tudo certo, nós somos mais que vencedores. A segunda promessa, que é um consolo para nós que Cristo deixou, é que seremos ajudados pelo Espírito Santo nos momentos mais difíceis. No meio de toda dificuldade, de perseguição, que o cristão vai passar, vai sofrer, mas ele tem essa promessa. O Espírito Santo, ele vai estar sempre nos ajudando e nós vamos vencer. O Espírito Santo vai estar do seu lado. É importante você passar para o aluno que, por mais que ele passe por dificuldade, o Espírito Santo sempre vai estar do lado dele, dando vitória. A terceira promessa é que aqueles que permanecerem fiéis até o fim colherão a gloriosa recompensa. Ou seja, se nós perseverarmos até o fim, Jesus falou, olha, nós vamos ser salvos, nós vamos ter a maior recompensa. É aquilo que nós falamos no início. As tribulações do tempo presente não se comparam com o peso de glória que nós receberemos do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos esse primeiro momento do nosso estudo, primeiro ponto, que é o princípio das dores. Agora, meus irmãos, nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é a grande tribulação. Nós vamos falar sobre a grande tribulação. É importante nós entendermos, irmãos, que esse ponto aqui que nós vamos analisar sobre a grande tribulação, ela traz também 2 sentidos para nós, ou 2 interpretações, como nós analisamos, pelo menos aqui 2 interpretações. A primeira é sobre a queda de Jerusalém, a queda de Jerusalém, a destruição do templo, esse período da invasão romana, que vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém. Então vai ser um período de muita dificuldade, de grande tribulação, que o povo vai ser perseguido, muitos vão morrer. Então isso é o primeiro sentido, para aquela época. Mas também é uma ilustração dos últimos dias, ou seja, é também um sentido de grande tribulação para os últimos dias, como está em Daniel, como está em Apocalipse, onde a terra, o mundo vai passar por esse período de grande tribulação. Como diz a Bíblia, é um período que nunca houve. Então, nós vamos estar tratando aqui nesse ponto sobre a grande tribulação, mas é importante nós entendermos esses 2 aspectos aqui. Um, para aquele tempo, os judeus daquele tempo que vão passar por toda essa dificuldade que Jesus havia falado e se cumpriu, no ano 70, como nós vimos, mas também ele é uma figura, uma ilustração do tempo futuro, realmente dos últimos dias. Então é como se aquilo ali fosse uma ilustração, uma figura de como seria nos últimos dias, que realmente toda a terra vai passar por esse momento, o tempo de angústia de Jacó. É realmente aí um período que nunca houve na história da humanidade. Então vamos lá. O primeiro subponto desse ponto, a gente está tratando sobre a grande tribulação, o primeiro subponto é sacrilégio. Isso daqui, irmãos, é importantíssimo. Então Marcos capítulo 13 e o versículo 14, a parte A, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Então Jesus ele traz uma revelação aqui, esse abominação, desolação, abominável. Então são termos que apontam, ao profeta Daniel e ao Apocalipse, como nós falamos. Nós vamos ver isso. E o que quer dizer isso, irmão? Está fazendo aqui uma menção sobre a profanação do templo. Então, essa é a abominação que nós estamos vendo aqui. Jesus está dizendo, olha, fique ligado. Quando vocês verem a profanação do templo, isso o comentarista coloca aqui, que aconteceu
por várias vezes. Mas Jesus ele não está tratando do que aconteceu, mas do que ia acontecer, né? Da profanação do templo. Então Jesus ele diz, olha, quando vocês verem essa profanação, é porque o fim está perto. Vocês têm que tomar cuidado, vocês estão sendo avisados. Então é provável que essa profecia seja de cumprimento complexo e reiterado, referindo-se a essas evidentes profanações do templo, né, que aconteceu naquele tempo, naquela época. Todavia também está apontando para tristes eventos relacionados ao fim dos tempos, no cenário do anticristo. Está lá no Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ver sobre isso. Que o que vai acontecer ali, meus irmãos? Olha, assim como o templo, o comentarista coloca aqui, por várias vezes já ocorreu isso, né? já ocorreu essa profanação, mas Jesus não está se referindo a isso. Ele está se referindo à profanação do templo que aconteceu lá. Nós vimos que Jesus falou que o templo ele já tinha se chamado, né, de covis, de salteadores. Depois a gente vê que Jesus ele sai do templo, e isso é uma figura, né, tanto literal da saída de Jesus, mas também espiritual, que a presença dele sai dali. O templo está profanado, não faz mais sentido. E aí no ano 70, Tito destrói aquele templo, como Jesus havia falado. Esse é o sentido aqui, primeiro. Mas o segundo está apontando para o fim dos dias, que é justamente quando o anticristo ele vai profanar o templo, né, construindo uma imagem, provavelmente uma imagem de si mesmo, colocando ali no templo e solicitando, ou pedindo, ou ordenando que todos adorem aquela imagem, a imagem dele mesmo. Então, esse é o sinal que Jesus está falando. Quando isso acontecer, estejam alerta, porque o fim está próximo. Então a gente vê lá Apocalipse capítulo 13, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Então está tratando sobre isso, né? A profanação do templo, né? É o sacrilégio. Então isso daí está apontando para a grande tribulação. Resumidamente aqui, a gente pode estar relembrando, né, que quando o anticristo assumir o poder, vai ter ali 3 anos e meio que ele vai estar reinando em uma aparente paz, né? Uma paz ali passageira, aparente, não é a paz de Cristo, é a paz que o anticristo vai proporcionar. E aí, após esses 3 anos e meio, é justamente quando o anticristo ele rompe essa aliança com Israel, né? E aí profana o templo, solicita a adoração dessa imagem para si. Israel vai abrir o olho, vai ver o templo sendo profanado e com certeza vai lembrar daquilo que Jesus havia falado nessa época, né? Nesse tempo, e aí não vai aceitar adorar a imagem do anticristo. E aí quando começa, né, ali a segunda parte da grande tribulação, que realmente aí vai ser aí o desespero, perseguição e tudo aquilo que Cristo profeticamente alerta nesse contexto aqui que nós estamos estudando. Aí, meus amados irmãos, nós entramos então no segundo subponto deste segundo ponto da grande tribulação, que é o desespero. Marcos capítulo 13, versículo 14, né? Agora a parte B do versículo, que diz assim: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, olha, com a profanação do templo, que seria o sinal que Jesus aqui ele passa, iria se desencadear então, né, uma série de calamidades, de desespero. Então Jesus ele fala, né, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então Jesus ele está aconselhando a fugir para os montes, porque nos montes havia muitas cavernas que ia proporcionar uma segurança, iria proporcionar abrigo, né, para quem estivesse fugindo. Então seria uma opção para poupar sua vida, para fugir desse momento aqui de desespero, de morte, de assassinato, de destruição. Então ele diz, tu está na Judéia, aproveita, foge, tu está vendo isso acontecer? Então foge, faz para as montanhas, lá tem abrigo, lá tem caverna, você vai se abrigar. Então Jesus está falando isso. Aí ele continua dizendo, se vocês estiverem no telhado, não desçam para casa, nem entre para tomar coisa alguma de sua casa.
Por quê, meus irmãos? Nessa época aqui, o telhado das casas, eles eram nivelados. Então, no telhado, as pessoas recebiam visita, tiravam um momento ali para estar conversando. Então, havia uma escada pela parte externa da casa, né, por onde eles tinham acesso, eles subiam para o telhado. Então, Jesus está alertando eles aqui, olha, se vocês, de repente, estiverem no telhado da casa, não vão para o interior da casa pegar nada. Aproveite para fugir, porque são dias de desespero, são dias de perseguição. O que eles deveriam fazer? Estão no telhado? Não vai para o interior da casa. Aproveita, desce pela escada e foge. Vai se abrigar, vai se esconder. Escapa pela tua vida. Tenta fugir, porque eram dias, meus irmãos, difíceis. Jesus está alertando aqui as pessoas. O servo Jesus que está profetizando o futuro, está revelando o futuro, ele está alertando as pessoas para que elas se salvassem. Aí ele continua, da mesma forma, aquele que estivesse no campo não deveria voltar em casa, nem para pegar sua capa. Igualmente, gestantes e lactantes não conseguiriam correr rápido o suficiente para escapar da invasão. Imagine só, meus irmãos, olha como seria a dificuldade, né, para as mulheres grávidas nesse contexto aqui. Jesus está alertando. Nós estamos vivendo um período de guerra no mundo, muitas guerras, mas a mais divulgada, a mais conhecida é a guerra da Rússia e Ucrânia. Aí imagine só, né, nesse momento, nesse contexto de guerra, onde a gente vê a população migrando, fugindo para outros países. Imagine a dificuldade para quem está com criança pequena, criança de colo, ou para a mulher grávida. Imagine só a situação, né, para essa mulher grávida, ou essa mulher com uma criança de colo, uma criança pequena, imagine a dificuldade para fugir, para se abrigarem. Então é isso que Jesus está falando aqui. Olha, o momento é de pânico, o momento é de desespero, é de guerra. Então você precisa fugir com urgência. Não dá tempo de ver patrimônio, de ver o que tem na casa. Não, onde você estiver, foge. E Jesus está dizendo da dificuldade das grávidas e das que amamentam, tem filho de colo. Então Jesus está trazendo a informação para alertar as pessoas desses acontecimentos. Aí ele continua falando, versículo 18, diz assim: orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Então Jesus está alertando que o povo tenha cuidado e peçam a Deus, pedisse a Deus que não acontecesse no inverno, porque no inverno o deslocamento é mais difícil, o rio transborda, há escassez de alimento, então tudo fica mais difícil. Jesus está alertando aqui. Esse é o desespero, né? Uma situação de guerra, uma situação de fuga, de desespero. E aí nós entramos no terceiro subponto, que é a angústia. Versículo 19 diz assim: aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. A catástrofe que se abateu sobre Jerusalém em 70 depois de Cristo representa uma poderosa figura escatológica dos eventos que advirão com a grande tribulação no fim dos tempos. Então, como nós falamos, todo esse acontecimento aqui, literal, que foi predito por Jesus, que aconteceu ali no ano 70 depois de Cristo, tudo isso que os judeus passaram, é uma figura, irmãos, do que vai acontecer no futuro, que nós conhecemos como a grande tribulação. Um evento para o fim dos tempos, como diz Daniel capítulo 12 e Apocalipse. É uma figura desse tempo. Aí depois de Jesus expor todas essas dificuldades, essa situação de guerra, essa situação de desespero, de angústia, de fuga, alertando os judeus que esse tempo ia chegar, esse momento ia chegar, e seria um momento muito difícil. Aí Jesus fala no versículo 20, que diz assim: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então no versículo 20 nós temos essa declaração, né? Ninguém se salvaria.
Então, a situação era tão difícil, tão complicada, que Deus ele abrevia esses dias. O versículo 22 diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Então, no versículo 22, Jesus ele dá esse alerta: cuidado, muitos vão se levantar, mas é só para enganar. Então, nós precisamos ter muito cuidado e deixar a nossa fé alicerçada em Cristo. Jesus alerta os apóstolos, alerta os discípulos e é um alerta para nós também. Temos cuidado para não sermos enganados. Aí, meus irmãos, Jesus encerra então este tópico com um sonoro chamado para ficarmos alerta. Versículo 23 diz assim: mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então Jesus ele dá um alerta. E o verdadeiro crente não se preocupa em prever o futuro, mas em ser fiel e perseverante no presente, vivendo com sobriedade e vigilância. Então Jesus ele deixa esse alerta e a gente precisa ter muito cuidado para não ser enganado. Não nos preocupando com o futuro, com o que vai acontecer, quando vai acontecer aí a grande tribulação. Não devemos nos preocupar com isso, irmãos. Por quê? O que Jesus ele nos alerta a permanecermos vigilantes, firmes, não nos preocupar com o futuro. Quando é que vai ocorrer a grande tribulação? Como é que vai ser? O que é que nós vamos precisar fazer? Jesus ele chama a nossa atenção para nos preocuparmos com o presente. Porque a gente precisa estar vigilante, a gente precisa ser fiel, a gente precisa guardar os mandamentos, ser fiel até a morte, perseverar até o fim. Por que Jesus se preocupa com isso e nós devemos nos preocupar também com o presente? Porque, meus irmãos, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tudo que nós estamos tratando aqui, esse período difícil, esse momento de angústia, de desespero, e esse alerta que Jesus está trazendo não é para a igreja. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós não vamos passar por nada disso. A luta, a perseguição que nós passamos é a nossa luta do dia a dia, é a perseguição, mas a grande tribulação, Deus, o Senhor Jesus vai poupar a igreja, não passaremos pela grande tribulação. Glória a Deus. Então, por isso, não importa quando o anticristo vai se manifestar, o que ele vai fazer, a perseguição que ele vai implementar, não nos preocupamos com isso, porque Jesus vai nos levar antes. A Bíblia diz, Jesus falando às igrejas: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Então Jesus vai nos livrar da grande tribulação. Não podemos estar preocupados, porque Jesus vai nos guardar, vai nos levar. Antes da manifestação do anticristo, Jesus ele arrebata a igreja, nos leva para o tribunal de Cristo, em seguida para a boda do Cordeiro, e aí nós estamos livres de toda essa grande tribulação. Então aquele que é fiel a Deus, que tem guardado a sua palavra, também vai ser guardado pelo Senhor. Então esse alerta é para aqueles que forem fiéis, que no arrebatamento da igreja não forem levados. Aí vão ter que passar por tudo isso daqui para tentar ganhar salvação nesse período da grande tribulação, tá bom? Aí a gente vai então para o terceiro ponto da nossa lição, que é a vinda do Filho do Homem. O primeiro subponto fala sobre retorno em glória. Nos diz assim, Marcos capítulo 13, versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então os eventos da tribulação culminarão em completo colapso cósmico e caos mundial. Sinais esses preditos pelos profetas. Em seguida, Jesus voltará à terra, não mais como servo sofredor, depositado em singela manjedoura, mas ele virá como grande poder e glória, envolto em nuvens. Então, olha só, meus irmãos, como eu falei, a igreja é arrebatada, inicia a grande tribulação, aí a igreja vai participar do tribunal de Cristo para receber recompensa, galardão, aí em seguida passa a participar das bodas do Cordeiro, aquela grande ceia. Enquanto isso, a terra está passando pela grande tribulação. Destruição,
morte, colapso total, destruição mundial. E aí serão 7 anos de tribulação. No final da grande tribulação, como nós falamos, será um período de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio uma aparente paz, 3 anos e meio intensa perseguição, como nunca houve na história da humanidade. E aí, meus irmãos, no final da grande tribulação, Cristo ele vem em glória, não mais como servo, para nascer numa manjedoura, mas ele vem em glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vem com grande poder, em glória, envolto em nuvens. Então, meus irmãos, apesar das severidade das perseguições e da tragicidade dos acontecimentos, o povo de Deus sempre nutrirá viva esperança em relação ao futuro. Afinal, nosso Senhor continua com as rédeas da história em suas poderosas mãos. A história não termina em catástrofe. Jesus é o princípio, mas também é o fim. Então, meus irmãos, mesmo em meio à tribulação, essa grande tribulação que o povo está passando, mas Jesus ele continua dominando todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Deus não perdeu em nenhum momento o controle da situação. Então, no período da grande tribulação, os que não foram arrebatados, os que ficaram, eles terão ainda a oportunidade de se salvar. É uma outra dispensação, é mais difícil, mas haverá sim salvação nesse período. Em Apocalipse nós vemos os mártires que morreram nesse período, que morreram, mas não negaram a fé, não negaram a Cristo. E João ele vê as almas daqueles que morreram nesse período da grande tribulação, mas foram salvos. Então Jesus ele vem com poder e glória justamente para aniquilar o anticristo, em seguida implantar o milênio, mas isso são lições que nós estaremos vendo posteriormente, tratando sobre a escatologia, mas o que é importante nós entendermos aqui é que a igreja não passará pela grande tribulação. E quando Cristo vier em glória para livrar Israel, implantar o seu reino, implantar o milênio, a igreja já retorna com o Senhor. A igreja já está vindo também em glória, porque já participou do tribunal de Cristo, da boda do Cordeiro, e agora ela está vindo acompanhando o noivo, a noiva acompanhando o noivo. É a igreja acompanhando Cristo nesse período, para livrar Israel, julgar as nações e implantar o milênio. Tá bom? Isso a gente precisa compreender nesse tópico aqui. Aí nós vamos, meus irmãos, para o segundo subponto deste ponto, que é a lição da figueira. Marcos capítulo 13, versículo 28, que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Então Jesus ele volta ao assunto da queda de Jerusalém, valendo-se da figueira mais uma vez, como valioso instrumento pedagógico. E ele afirma que quando seus ramos se renovam e suas folhagens brotam, está próximo o verão. Assim, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo as portas. Então, meus irmãos, assim como a figueira é uma ótima referência para identificar as estações do ano, esses preocupantes sinais apontarão para a iminência da vinda de Cristo. Então, Jesus ele avisa, ele profetiza, traz a revelação, avisa e ele declara que aquilo que ele predisse, aquilo que ele trouxe, no versículo 30 nós podemos ver isso, ele diz da seguinte forma: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então ele alerta e ele ainda deixa ali mais ou menos um período acertado. Ele fala, olha, não passará esta geração sem que isso aconteça. De fato, Jerusalém foi destruída pelo exército romano cerca de 40 anos depois dessa palavra. Olha que interessante. A época exatamente o tempo médio de uma geração. Então, a gente vê aí o cumprimento do que Jesus falou. Então, ele alertou, ele avisou para que as pessoas se preparassem. E o interessante, irmãos, é que muitos comentaristas afirmam que muitos se salvaram, porque
começaram a observar aquilo que Jesus havia falado. Acreditaram na palavra do Messias, né, naquilo que ele havia proferido como um alerta, e muitos se salvaram acreditando nessa palavra. Então, aqueles que acreditaram, que foram alertados, que se precaveram, conseguiram salvar sua vida. Então, muita gente conseguiu se livrar nesse período aqui da destruição do templo, a ruína de Jerusalém, por causa do alerta que Jesus deu. Então, a gente vê aí que realmente aconteceu, nesse período, tudo aquilo que Jesus havia falado. Aí a gente entra no terceiro subponto, que é a exortação à vigilância. Marcos capítulo 13, versículo 37, que diz assim: o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Jesus não desejava que seus discípulos perdessem tempo com conjecturas sobre o futuro. Antes, advertiu-os a permanecerem focados em sua responsabilidade do presente. Aí, meus irmãos, essa era a preocupação de Jesus. E essa deve ser a nossa preocupação ou o nosso cuidado, não é com o futuro. A gente não deve se preocupar, muita gente começa a trazer alguns ensinamentos. Olha, Jesus vai voltar em 2014, olha, no mês de maio, em 2012. Então, nós não devemos nos preocupar com isso. Jesus ele está falando por discípulos aqui e para nós também, permanecermos focados no presente, com uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida de serviço, seguindo o exemplo do Mestre, do servo Jesus, servindo a Deus, servindo ao próximo, amando, perdoando, fazendo a vontade de Deus, guardando a sua palavra. É isso que nós precisamos focar, porque quando tudo isso acontecer, nós seremos salvos, seremos arrebatados, estaremos prontos, estaremos preparados. Então é isso que nós devemos focar. E aí fica para nós 2 esclarecimentos importantes. Primeiro, devemos ter plena confiança em sua palavra, pois ela sempre se cumpre. Então devemos confiar na palavra de Deus, porque ele é fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então esse é o primeiro esclarecimento importante para nós. O segundo é que os eventos descritos terão consumação repentina, sendo que datas precisas estão escondidas no coração do Pai. Então olha aqui o segundo esclarecimento importante para nós guardarmos. Isso vai acontecer de forma repentina. Não se preocupe com data, não se preocupe com o dia, com o tempo. Tudo isso está no coração de Deus. Tudo isso está na mão de Deus. Nós devemos sim saber que o evento vai acontecer e é repentino, é inesperado, é invisível. Então nós devemos estar prontos, devemos estar preparados para esse momento, sem preocupação. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Nós já entregamos a nossa vida para Deus. Jesus virá de surpresa, pelo que devemos estar sempre despertos e atentos, como se vê no capítulo 13 de Marcos. O objetivo central do servo não é transmitir conhecimento sobre o futuro, mas exortar o seu povo, nos exortar à obediência, aqui, agora. Esse é o objetivo do servo apresentado por Marcos. Não é revelar nada do futuro. O futuro pertence a Deus, mas é nos exortar, nos orientar, nos alertar a estarmos prontos, hoje, agora. Estarmos prontos para ser arrebatados agora. Aí, meus irmãos, nós vamos para a aplicação pessoal, que diz assim: o mundo jaz no maligno e as circunstâncias tendem a se agravar no futuro. Nada obstante, por mais dura que se possa ser nossa realidade, devemos permanecer firmes e vigilantes até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, então nós encerramos a nossa lição de hoje e eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, de onde você está nos seguindo, qual é a sua igreja, qual é a sua atividade na Escola Bíblica Dominical. Você pode deixar uma pergunta, você pode deixar um comentário, nós estaremos lendo todos os comentários e respondendo também todos os comentários. Foi um prazer estar com vocês na nossa sala da EBD Inovadora e
Eu quero agradecer todos os nossos irmãos que estiveram conosco, aqueles que ainda vão assistir a nossa pré-aula. Nos encontramos na próxima semana, na nossa EBD Inovadora. Graça e paz a todos.